Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo aí o nosso canal Plantão da Oficina. Hoje bastante serviço aqui, viu, galera? Vou mostrar para vocês, dar um giro aqui na oficina, ver o que tem de trampo para hoje. E primeiro nós vamos começar aqui pelo Gol da irmã do meu amigo Matheus, que era o dono do Renault Kwid. Esse Gol veio aqui para a oficina, galera. Já fizeram o motor desse carro. Eu não sei se eu mostrei esse carro no último vídeo, mas eu tava com a suspeita, falei assim, cara, esse cabeçote que tem alguma coisa que tá diferente. Ele não tá com um aspecto tão forte de retífica, mas ele tá muito limpo. Tá muito limpo, tá muito clarinho. E a cliente confirmou com a gente que foi feito a plana do cabeçote desse carro. Não sabemos se teve algum problema aqui de comando de válvulas, tá? Isso aí não foi nos passado. Mas como se trata de revisão, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente começa pelo sistema de freio. O sistema de freio desse carro, eu acho que eu mostrei isso aqui no último vídeo, eu não lembro, viu, galera? Sistema de freio, a peneirinha aqui tá suja, porém o fluido tá limpo. Então, como a peneira tá suja, nós vamos ter que trocar todo esse fluido, tirar essa peneira, limpar ela, trocar o fluido completo. E aqui eu fiquei na dúvida do seguinte: será que o pessoal trocou o fluido e fez a sangria nas rodas corretamente? Será? Como eu não sei, eu vou preferir trocar o fluido completo novamente, tá? Mesmo porque ele já foi contaminado com a sujeira da peneira. Dá pra ver porque a peneira tá bem sujinha aqui, né? Tá meio escura. Toda vez que for trocar fluido de freio, galera, no mínimo a peneira aqui tem que ser limpa. Se você não conseguir limpar a peneira, ou se o reservatório estiver sujo e não conseguir limpar, você tem que especificar isso pro cliente. Eu tô falando você, meu amigo mecânico, tem que especificar isso pro cliente, possivelmente em nota fiscal, tá? Porque a cliente tem que estar sabendo o seguinte: se o reservatório tiver freio, a cliente não, qualquer cliente, né? O sistema de freio estiver sujo, o reservatório de freio estiver sujo, você tem que tirar ele para poder limpar. Só que ao tirar, ele pode quebrar. Então o cliente tem que ser informado disso pelo seguinte: tirou, tentou tirar, quebrou por qualquer motivo, está ressecado, ou estava trincado, acabou quebrando mais ainda. Quebrou, tem que substituir o componente. E nessa substituição, o cliente vai ter que pagar um componente novo. Se o cliente falar assim, não, não quero pagar um componente novo se tiver sujo, se ele quebrar, então ele vai ficar sujo da forma que está, mas o cliente tem que estar ciente, tem que estar na nota fiscal dele. Porque se amanhã ou depois o freio perder a funcionalidade dele, o poder de frenagem dele, porque ele superaqueceu por conta de sujeira, qualquer coisa que aconteceu assim, tá tudo escrito na nota fiscal. Então o cliente tem que estar ciente. Aqui o sistema de arrefecimento, ela me disse também que foi, eu acho que quando mexeram no cabeçote, mexeram no sistema de arrefecimento, só que o reservatório está bem sujo, tá vendo? Mas o reservatório em si está sujo, não é tanto problema, o negócio maior. Tudo bem? Bom dia, beleza? O que nos interessa mais aqui é o fluido de arrefecimento, ele está em boas condições. O fluido de arrefecimento aqui, ele está faltando mais ou menos aí 1 litro de aditivo. Ele está completo, ele está no nível aqui, mas está com a carga de aditivo baixa. Então, ou nós vamos ter que tirar 1 litro de água desse carro e completar com 1 litro de aditivo concentrado, ou se ela falou que esse carro está baixando pouco a água. Se tiver com algum vazamento em algum local e ela nos autorizar, nós vamos colocar pressão nesse carro, ver onde está vazando primeiro, para depois fazer a limpeza do sistema, colocar um reservatório novo, colocar aditivo concentrado. Se ela quiser colocar o aditivo original do carro, nós temos. Se quiser colocar o parafuso, nós temos aqui, ó. O da Volkswagen é esse aqui, que é esse G12. Temos reservatórios originais desse carro aqui, tem tudo original para esse carro, se caso for solicitado. Fluido de direção hidráulica, ele está faltando um pouquinho, nós vamos completar um pouquinho só, bem pouquinho. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, que isso aqui é interessante, hein? Toda vez que você, para abrir essa tampinha aqui, você vai pegar uma chavinha pequenininha, vai fazer uma forcinha aqui, tá vendo? Para você não ficar passando aperto. Vai desrosquear, e aqui tem o nível máximo e o mínimo, tá vendo? E ele tá no mínimo. Não é ruim, tá no mínimo, mas é bom sempre deixar mais próximo do máximo. Se ele tivesse abaixo do mínimo, aí sim seria ruim. Mas mesmo assim o carro ainda costuma funcionar, o sistema de direção costuma funcionar ainda. Então, ó, mais detalhe, hein? Suspensão do carro. Tiramos os amortecedores, esses pratinhos aqui, ó, essa borrachinha aqui, ela tá toda quebrada, tá vendo, ó? De um lado ela tá mais quebrada. Ó, aqui, ó, tá toda rachada aqui embaixo, tá vendo? Ela tava solta, viu, galera? Eu não sei se o pessoal não colocou ela direito, ou se ela foi pulando aqui, ou se ela soltou por tempo de uso mesmo, mas ela tava solta aqui do carro. E do outro lado,
ficar pior ainda. Aqui, ó. Toda rasgada, tá vendo aí, ó? Faltando pedaço. Então nós vamos substituir essa borrachinha. Se não achar a borrachinha, nós vamos substituir o prato completo. Os amortecedores em si, tá precisando trocar só o coxinho do amortecedor. Isso é normal para esse carro. O coxinho às vezes dá uma arriada. A cliente falou que mexer na suspensão não tem muito tempo. Mas peça hoje em dia tá uma tristeza, tá uma tristeza. Vou mostrar para vocês aqui o coxinho do motor desse carro, como ele tá bem baixinho, porém não parece estar quebrado. E por ele estar abaixo, nós vamos também passar para ela para trocar esse coxinho, o coxinho do motor. Ó, o coxinho do motor é essa peça que tem um parafusão no meio, tá vendo? Tá vendo que em cima dela tem uma peça branca que quase que cabe mais de um dedo aí em cima. Então essa peça aí tá ruim, ela não tá boa não, ela perdeu medida. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui na lista dela, que tem muita coisa, viu, galera? Esse carro vai trocar coisa pra caramba. Vai trocar não, né? Foi encontrado alguns defeitos. Sistema de freio traseiro. O sistema de freio traseiro, nós vamos ter que fazer a limpeza e lubrificação dele. O sistema de freio traseiro, embora não esteja vazando, ó, embora ele não esteja vazando, ele tá muito sujo, tá vendo? Olha aqui, a sujeira até onde que agarrou aqui. Então, para mim, eu acho que esse cilindro aqui vazou em algum momento, sujou isso aqui, o pessoal trocou só o cilindro e voltou com os componentes pro lugar. E aí você já viu, né? Balbal não fica bacana. Os amortecedores traseiros que nós vamos dar uma inspecionada nele agora, para ver se está tudo ok. Então a revisão aqui é feita bem completa. Aproveitando para inspecionar a correia dentada, galera, aqui ó, é um problema que é bem complicado. A correia dentada é sempre uma dúvida se ela tá boa ou se ela tá ruim, né? O que a gente consegue inspecionar na correia dentada? A gente vai girar aqui o motor algumas vezes e ver se aqui tá faltando algum dentinho. A parte de dentro dela aqui, tá vendo? Normalmente, correia que tá faltando dentinho assim, ela já foi embora. O motor já costuma até dar problema, mas é bem difícil de acontecer, tá? Pelo menos aqui é difícil de acontecer, a gente pegar esse sistema, dessa forma. A gente vai rodar a correia também e ver se aqui na parte de cima dela tem alguma descrição. Ou se ela tem alguma fissura, isso aí é só inspeção, tá? Mas o mais correto, aqui ó, a correia de acessórios também a gente vai fazer essa inspeção. Essa aqui parece estar novinha, hein? Ó, essa correia aqui normalmente a gente olha, entre uma parte mais alta e a outra parte mais alta, tem esse vão aqui no meio, tá vendo? Essa partezinha aqui no meio. Essa parte do meio, ela costuma ficar muito aberta quando a correia está em más condições. Essa aqui parece estar novinha, então por enquanto não precisa mexer. Só que a correia dentada aqui tem um detalhe. A gente só vai ter certeza de como ela está se o cliente nos passar quanto tempo foi trocada essa correia. Uma das coisas que a gente tem que verificar, por exemplo, ó, essa correia aqui, o fabricante informa que tem que trocar 60 mil quilômetros. Tem carro que tem que trocar com 40. No manual fala que tem correia que roda 80, 100 mil quilômetros. Normalmente ela arrebenta antes. Então a gente passa para o cliente como está a condição da correia, o que precisa fazer. Se ela falar, seu Darley, vamos trocar a correia, beleza. Se ela falar que não, ela está ciente que a correia pode dar problema, ela pode arrebentar a qualquer momento. Mas aqui ela não parece estar em muito mais condições, mas tem que girar o motor e ver como está. Agora outro problema, hein? Olha a sujeira que está essa polia, galera. Olha o tanto, olha a sujeira que está essa polia. Então aqui vem um outro problema, que é o contaminante. Aqui em Minas Gerais, nós temos um problema muito grave com a questão do minério. Não é todo lugar, não é todo carro que dá esse problema, mas nós temos problema com a questão do minério. Então toda a correia dentada que estiver suja daquela forma ali, a polia, o ideal seria tirar toda a correia, né, tirar todas as correias ali, a capa, lavar tudo, colocar uma correia nova e vida que segue. E inspecionar depois de uns 6 meses, depois de um ano de novo, para ver se ela está contaminando de novo. Ali pode ser que o pessoal não tenha limpado ela, ou então pode ser que está entrando realmente sujeira na correia. E aí o contaminante começa a desgastar tanto a polia quanto a correia. A correia, como a gente substitui ela de tempos em tempos, ela, se for substituída no tempo correto, ela não vai dar tanto problema, mas a polia vai sofrer, porque a polia poucas pessoas trocam. Bacana? E como sempre aqui também, reservatório. Se ela provável, galera, põe pressão, inspeciona lá dentro da vela de ignição se está tudo ok. Se tiver vazando água para dentro da vela, é motor, tem que tirar o motor. Parece que fizeram o motor desse carro não tem um ano e meio mais ou menos. Mas se passou água para o cilindro, motor mais uma vez. Agora bora dar um pulo aqui, hoje o conteúdo vai ser grande, hein? Segura na cadeira aí, porque tem muita coisa para passar de informação. Motor do Fiat Uno.
Testamos aqui a questão da plana do motor, galera, que isso aqui, do bloco do motor, isso aqui sempre tem que ser feito, tá? Se não fizer, vai dar BO, vai dar ruim e vai ficar chorando depois. Porque o carro passa água pro cilindro, dá um punhado de problema. Aqui, ó, passamos essa régua aqui para poder conferir a planicidade do bloco do motor. E toda essa parte aqui que tá mais clarinha, onde não pegou tinta, toda essa parte aqui, ela tá fora da plana. Essa parte que tá com tinta tá mais alta, a parte que tá sem tinta tá mais baixa. Aqui tem duas coisas que podem ser feitas. Um bloco do motor desse aí, a gente tem uma ferramenta... Nossa, a gente tem, tá difícil, viu? Isso aí para sair do costume é complicado. Nós temos uma ferramenta aqui que podemos fazer a plana do bloco do motor e do cabeçote aqui na oficina. Tira muito pouco material, não precisa ficar guardando a retífica, fazer aquele processo todo. Porém, o bloco do motor de aço, ele é bem complicado de fazer isso, de ferro, né? De aço não, é de ferro. Bloco de alumínio é mais sossegado, gasta menos tempo. Só que mandar para retífica, com certeza absoluta, vai ficar lá no mínimo uns 3 dias, viu, galera? No mínimo uns 3 dias, mínimo. Aqui nesse caso desse motor, tem que fazer brunimento dos cilindros. O brunimento do cilindro aqui não tá bacana. Também é um carro que já rodou bastante. E como eu mostrei, acho que no penúltimo vídeo aí, esse selo aqui vazou água, tá vendo? Como vazou água no selo, todos os outros selos têm que ser substituídos. Esse último selo aqui de baixo, se eu não me engano, é um selo de óleo, que é aqui da parte de cima. Mas nós trocamos todos os selos aqui para evitar de dor de cabeça, viu, galera? Esse selo aqui que é o Pó Royal, que o pessoal chama, que parece a tampinha do Pó Royal antigo, tem que trocar também. Do lado de cá tem que trocar também. Aqui desse lado é o selo que fica atrás do câmbio, tá? Esse lado de cá, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Esse lado de cá fica atrás da correia dentada. Então tem que trocar esse selo aqui, porque senão se você montar ele e vazar depois, aqui no meio dele costuma não vazar não. Tem uns selos desse aqui que são de alumínio. Ele vaza aqui na beiradinha. Se vazar depois, tem que tirar a correia dentada. Desse lado aqui, se vazar, tem que tirar o câmbio. E aí você já sabe, né? Para descer um câmbio, para trocar um selo, o valor que fica e o tempo que fica. Então, o ideal é fazer enquanto está na bancada. A gente já faz todo o serviço completo ali. Se porventura, se por acaso der problema, foi uma fatalidade. A gente fez o que era melhor ali, mas normalmente não dá problema não. Aqui os câmbios estão no chão ainda. Esse aqui é o câmbio do Gol. Nós vamos começar a fazer a limpeza dele, porém, primeiro nós vamos fazer a limpeza lá no motor do... Nós vamos fazer primeiro a limpeza no câmbio do Fiat Uno. Esse Fiat Uno, ele tem que ir embora primeiro, viu, galera? Esse aqui é carro de serviço. E já tem acho que já tem uma semana que ele está aqui parado na oficina. Só que vocês viram aí, né? A gente tava cheio de serviço pendente, o negócio tava feio. Ó, aqui o cabeçote do Gol. Vou mostrar para vocês o cabeçote do Fiat Uno. O câmbio do Fiat Uno tá pendurado nele aqui ainda, então vai ficar um pouco mais fácil de fazer a limpeza. Mas vou mostrar para vocês aqui porque tem que limpar, viu, galera? Olha, tá vendo que tá cheio dessa fuligem escura? Olha, a terra lá para dentro do câmbio. O rolamento dele em si não parece estar com muito problema não. Só que a sujeira ali, da mesma forma da correia dentada, a sujeira ali é o nosso problema, que é o contaminante. Se você não limpa a capa seca do câmbio ali, ele vai jogar sujeira velha que está ali grudado na embreagem nova e com pouco tempo ela vai dar defeito. Esse pouco tempo pode ser aí 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos. Vai depender muito de carro para carro. A gente nunca sabe qual que vai ser o tempo que ele vai durar ali certinho, a embreagem vai durar. Mas o que a gente sabe é o seguinte: se você não fizer o procedimento correto, não fizer a limpeza, não fizer a regulagem dela, a instalação correta, ela vai sempre durar menos tempo. Então, maravilha, a embreagem durou 5 anos. Vou trocar a embreagem. Se tivesse feito o processo correto, talvez ela duraria 7 anos. Talvez, tá? Ou ainda pior, pode acontecer pior ainda. Se não fizer uma instalação correta da embreagem, a limpeza correta dela ali, tudo certinho, isso é o que mais costuma acontecer. O carro vai ficar patinando um pouquinho, então você vai perder um pouco de combustível na hora da aceleração. Você vai acelerar e o carro não vai transformar aquela potência do motor, não vai transferir ela para as rodas, e aí seu carro começa a ficar gastão. Aí você gasta na gasolina. Você não gastou na limpeza do câmbio, não gastou na centralização no correto da embreagem para instalação, vai gastar na gasolina. E aí, meu amigo, até achar o defeito, vou te falar, viu? Até achar por que o carro tá gastão, nossa, meu Deus, aí vai tempo, aí os neurônios fica difícil.
Aí o camarada costuma ficar com os cabelos brancos. E aqui chegou também esse Corsa no fim de semana. Esse Corsa aqui veio de longe, viu, galera? De longe. Ele veio mais ou menos 200 km aqui da oficina. Eu esqueci qual que é o nome do rapaz que mandou o Corsa? Highlander. Mandar um abraço para ele aí e agradecer pela confiança no nosso serviço. Ele falou que esse carro está com problema de, na hora que pega uma subida bem forte, ele está perdendo a aceleração, está ficando fraco. E aqui é um carro com motor 1.4, então isso aqui tinha que subir, pegar uma subida aí e subir ela com muita facilidade. Chegar lá na parte de cima dela lá, se bobear até pedindo terceira marcha. Esse carro aqui é muito forte, viu, galera? Todos os carros Chevrolet, ele tem as engrenagens dele são um pouco reduzidas, então ele pega muita força. Ele não tem velocidade final, mas força, eu vou falar para você a verdade, viu? Ainda mais se estiver abastecido com etanol, aí o bichinho fica com força, com vontade. Esse 1.4 aqui, eu rodei pouco nesses carros, com motor 1.4, mas vou falar para vocês assim, ó, dependendo da situação, na arrancada, um carro 1.6 não consegue acompanhar, dependendo do carro. Porque esse motor tem as engrenagens, o câmbio tem as engrenagens reduzidas e ele é forte, viu? Forte pra caramba. Então nós vamos dar uma olhada na injeção eletrônica para ver o que está acontecendo com esse carro, testar a bomba de combustível e torcer para não ser embreagem, porque pode ser embreagem também. Vamos fazer o teste de stall aqui na embreagem, se ela der ruim, já vai trocar a embreagem de cara, não adianta nem começar a testar as outras coisas. Mas como o cliente veio de muito longe, ele veio de muito longe e já parou o carro para dar essa revisão e ver o que está acontecendo com o carro, é claro que nós vamos olhar a suspensão, freio, vamos olhar tudo para ele. Que não precisar de desmontagem, tá, galera? A gente não vai desmontar o amortecedor para ver se tem problema, porque já aconteceu aqui na oficina. Desmonta o amortecedor está com a haste solta. E aí o cliente pode falar depois assim, puxa vida, Darley, não estava esperando trocar o amortecedor, tô sem grana. Isso já aconteceu aqui na oficina, viu, galera? E aí o que a gente faz? Tem que comprar um amortecedor na faixa pro camarada, é complicado. Só que na época não precisou não, porque o cara era meu amigo, então... Mas soltou, a haste do amortecedor estava solta. Eu tomei até um susto. Isso aí deve ter uns 5 anos já, viu? Tomei até um susto quando eu tirei o amortecedor e a haste soltou. Foi complicado. Mas era carro que era pouco cuidado. Esse carro está sendo mais bem cuidado, creio que não está com esse problema. Mas são revisões que a gente tem que realizar. Então agora bora testar o cabeçote do Uno, para a gente ver se vai mandar ir para retífica. Daqui a pouco eu volto mostrando mais detalhes para vocês de oficina mecânica. Isso aí é para quem gosta, viu, galera? Quem não gosta de oficina mecânica vai sofrer hoje. Galera, vamos voltar no Gol aqui ainda. Vou mostrar para vocês aqui cenas tristes, hein? Por que eu falo para vocês que a gente tem que testar ponto a ponto. Tá vendo aqui lá dentro do cilindro, ó, 4 cilindros do carro. Passou com a câmera aqui com o boroscópio. Esse boroscópio da Autel, MV480, se não me engano. E tem algumas marcas aqui, olha. Eu não sei informar direito se é água, se é óleo ou se é do combustível. Mas pela coloração tá um pouquinho vermelha, tá me parecendo ser aditivo, tá? E tem uma outra marquinha aqui. Olha, no meio das válvulas ali, tá vendo? Vamos torcer para que seja só óleo, que seja pingando aí ou alguma reação do combustível, né? Pode estar... Mas na cabeça do pistão em si, na cabeça do pistão mesmo, não tá vazando nada não. Mas aqui próximo da junta do cabeçote, esse risco aqui é a junta do cabeçote, tá vendo? Tá tudo úmido, não era para estar dessa forma. As velas do carro estão em boas condições, ó. Vela do quarto cilindro, terceiro, segundo, primeiro. O segundo cilindro tá com um pouquinho de óleo aqui na rosca, mas isso aqui não chega a ser problema não, tá, galera? Seria problema se estivesse com óleo aqui na parte de cima. Talvez pode ter caído alguma coisa aqui, ou o pessoal pode ter lubrificado ela. Mas me parece até que é óleo, hein? Ó, lá do quarto cilindro parece que tem um pouquinho de óleo ali. Mas paciência. Agora nós vamos dar um giro aqui na correia dentada para ver como está essa condição dessa correia. Se ela está em boas condições ou se ela está ruim. Se estiver ruim, eu vou mostrar para vocês. Se estiver bom, não tenho o que mostrar. Aí eu vou partir aqui para o Fiat Uno. Vamos dar uma olhada aqui nos amortecedores do Gol, galera. Esses amortecedores aqui são amortecedores pressurizados, tá? Ó, já está sem ação. Subir bem devagarinho. Então esse aqui a gente já vai olhar para fazer a substituição dele também. Ó, unidade pressurizada, tá vendo aí? Da Monroe,
Vamos substituir. Monro é bom, viu, galera? Tem gente aí que não gosta, mas Monro é bom. Cofap é bom. Tudo é bom. Se der 2 anos de garantia. Se não der 2 anos de garantia, aí fica difícil. O amortecedor do outro lado aqui é a mesma coisa, olha. Fraquinho, fraquinho. Tá ruim. Então, vamos passar para o cliente aí para trocar todos esses componentes, inclusive óleo e filtros. Vamos dar uma olhada nos filtros desse carro também. Agora, bora partir para as medidas lá do Fiat Uno. Fiat Uno, o cara já tá... Sabe aquela hora que você vê uma luzinha, você tem que ver o que é, né? Luz porta-malas. A gente assusta, né, galera? O cara tá pegando aqui as medidas das válvulas do carro antes da gente levar ele para a retífica. Como eu falei para vocês, é um serviço bem minucioso, bem trabalhoso. Tem que pegar tudo, ou a maior quantidade de dados possíveis de um motor antes de enviar para a retífica, para não correr o risco de, na hora de voltar, você não saber como estava. Por exemplo, regulagem de válvulas. Eu já fiz teste aqui na oficina do seguinte: regulagem boas, as regulagens estavam boas, o carro não estava vazando, a estanqueidade das válvulas estava ok, manda para a retífica, aí a retífica fala o seguinte: tem que fazer tudo no carro. Eu falei assim: não precisa fazer tudo não, faça só a plana, que a plana estava ruim, o resto pode mandar para mim aqui. Se a gente não confere, galera, toda vez que você levar o serviço para a retífica, tem que fazer tudo. Tudo. Vai depender muito da retífica, tá? Mas eu já passei por esse problema aí. Galera, vou finalizar o vídeo por aqui com a imagem do cabeçote do carro, tá? O cabeçote aqui, ó, realmente ele também tá com a plana dele, tá meio zicada, tá meio ruinzinha. Só que eu acho que nós vamos fazer esse serviço aqui todo na oficina, tá? Não vou levar isso aqui pra retífica, não. Aqui não tá muito empenado, o bloco do motor tá mais empenado do que o próprio cabeçote, como eu mostrei pra vocês no vídeo aí. Se você testou o cabeçote, levou para a retífica, fez a plana, fez tudo certinho, beleza. Se você não testar o bloco do motor, de nada vai adiantar você fazer a retífica de cabeçote. E normalmente o pessoal faz a retífica do cabeçote, só do cabeçote, por ser mais simples. Ser mais simples, você tira o cabeçote, leva para a retífica, o pessoal te entrega, é um serviço um pouco mais sossegado. Só que se você não testar tudo, já era. Outro serviço que eu acabei não filmando aqui para vocês é regulagem das válvulas. A regulagem das válvulas desse carro não tá bacana. Tem algumas válvulas aqui que não estão reguladas. As válvulas que vou virar aqui e mostrar para vocês. Para encerrar o vídeo aqui, galera, vou mostrar para vocês o seguinte, hein? Como que funciona mais ou menos a regulagem de válvulas aqui do Motofile. Aqui estão os cames referente a cada válvula. E aqui é válvula de escapamento, esse lado de cá é válvula de escapamento. Então você vai pegar aqui, ó, toda válvula que estiver direcionada para o comando de escapamento vai ser válvula de escapamento. Essa aqui, tá vendo aqui, ó, retinha, escapamento. Essa outra aqui, ó, retinha, válvula de escapamento. Eu vou medir nessa última aqui, isso aqui é uma válvula de admissão do quarto cilindro. E aqui funciona da seguinte forma, ó. Válvula de admissão, ela tem que estar entre 35 e 45 milímetros, centésimos de milímetro. Vou pegar aqui a válvula de 30 centésimos. Ó. Deu pra ver 30 centésimos aí, né, galera? De 30 centésimos já não tá passando. Então, tem que fazer regulagem dessa válvula. E só que aqui, é claro, a gente testou todas elas, tem mais válvula para regular. Entenderam como é que funciona? Se você abrir o motor, não fez a regulagem das válvulas, não testou o vácuo dela, se tá bacana, se ela tá vedando, beleza, não adianta nada você mandar para retífica. E lembrando, vai fazer a regulagem das válvulas, top demais, bacana, você ganhou a estrelinha. Olhou a vedação das válvulas, bacana demais, as válvulas estão assentadas, tá muito bonito. Só que tem que trocar os retentores de válvula também. Então só no cabeçote aqui tem uma série de coisas que você tem que fazer. Dependendo da situação, só no cabeçote aqui a gente perde um dia de serviço, viu, galera? Trocando retentor de válvula, fazendo regulagem de válvulas. Se não tiver com assentamento bacana, talvez a gente faça o assentamento aqui e a plana dele a gente faz tudo na oficina. Nesse caso aqui, a gente ia levar esse cabeçote para oficina só se tivesse com a plana muito ruim. Mas a plana não está tão ruim, vou fazer aqui tudo na oficina. E aqui também tem um segredo, hein? Esse selo aqui, se eu não me engano, é esse danado aqui mesmo. Esse aqui eu acho que é um selo de água e ele já estourou um desse aqui com a gente na oficina. Tem que trocar ele também. Selo do cabeçote, hein, galera? Isso aí, por isso aí você não esperava não, né? Isso aí você não vê em qualquer canal, não. Selo do cabeçote. Já aconteceu... Motor não tem Zetec Rocan aqui. Zetec Rocan tem um selo que é desse tamanhozinho também, que estoura. Ele fica mais ou menos aqui, ó. Para quem conhece o motor, mais ou menos nessa direção aqui, ó. Motor Zetec Rocan. Esse aqui é o EA111, tá?
Ele vaza. Ah, o Cairo tem um Zetec rocão. E quando for mexer no motor do Cairo, ele tá lascado. Aí ele vai ver o tanto de coisa que tem que mexer. É um serviço penoso, viu, galera? Mas é um serviço que tem que ser realizado. Se você tem um carro, tá baixando água, você tá precisando de fazer uma retífica e não tá encontrando um lugar bacana, traz aqui na oficina, na V8 Mecânica, nós vamos dar uma resolvida aí pra você. Mas já tenha na sua cabeça o seguinte, o serviço não é tão fácil como o pessoal na hora que você tá jogando truco lá, por exemplo. O pessoal tá jogando e fala assim, isso aí é rapidinho de mexer. Não é, não. O pessoal da padaria, o pessoal que junta pra comer mata-rocha na padaria aí, fala assim, não, para mexer no cabeçote do carro, o cara leva no dia, de manhã, de tarde e resolve. Mentira, tá? É bem demorado para ficar bom, é bem demorado e o serviço é um pouco complicado. Dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa, você vai sofrer bastante. Um abraço e até o próximo vídeo, hein?